Olá, desejante, você está na Estante Psicanalítica e esse é o quadro Lendo Artigos Psicanalíticos. O tema de hoje é O Corpo Desabitado da Criança Autista, da psicanalista Suzanne Maier. A experiência da realidade da existência do corpo como entidade no espaço e no tempo tem uma função fundamental para o desenvolvimento psíquico da criança desde o início da vida. As crianças autistas parecem não ter passado por essa experiência. No entanto, muito para além da sua consciência, comunicam as sensações, percepções e terrores através do corpo. Os estados autistas são caracterizados pela falta da capacidade de estabelecer laços com e no mundo, seja externo ou interno. É por isso que a criança autista não pode manter uma relação com o seu corpo da forma que nos é habitual. Se nos referirmos ao corpo de uma criança autista como seu corpo, o fazemos do ponto de vista de nosso próprio modo de funcionamento mental. A capacidade de me referir, não só verbalmente, mas também pelos sentidos e sensações, ao corpo como o meu corpo, não é possível sem a existência de um sujeito, de um eu, capaz não só de experimentar a sua corporalidade, mas também de observar este corpo e de se observar na dimensão corporal de um ponto de vista externo. Uma espécie de espelho virtual, com a constatação de ter um corpo e, ao mesmo tempo, de ser esse corpo e habitá-lo. Freud fez um dia uma observação de seu neto de 24 meses, que durante uma ausência prolongada da sua mãe, jogou para desaparecer e reaparecer diante de um espelho. Freud escreve que, quando sua mãe voltou, ela foi recebida com as palavras "bebi" ou comunicação que permaneceu inicialmente incompreensível, mas logo se revelou que a criança, durante esse longo tempo sozinho, havia encontrado uma maneira de se fazer desaparecer. Ele havia descoberto sua imagem no espelho, de pé, quase chegando ao chão, e então se agachou, de modo que a sua imagem no espelho era forte. Era esse eu corporal que a criança era capaz, para dominar o sentido de abandono devido à ausência da mãe, de fazer desaparecer e depois reaparecer. Ele observou o seu corpo que estava ali, no espelho, visível aos seus olhos, depois invisível, depois novamente visível. Ele usou seu corpo como objeto de pesquisa. A relação e o jogo com seu próprio corpo permitiram-lhe, a nível simbólico, não ser dominado pela angústia de separação, mas manter o seu equilíbrio psíquico, antecipando o regresso de sua mãe. Tal experiência torna-se impossível para a criança autista, que deve eliminar a priori de sua percepção qualquer perigo de separação e ausência. Se procuramos nos aproximar das percepções de uma criança autista, devemos estar prontos para discutir os próprios fundamentos de nossa experiência, que se baseia na percepção de nossa existência como uma entidade psicofísica no tempo e no espaço. Então, qual é a experiência que a criança autista pode ter da realidade de seu corpo se lhe faltam os próprios fundamentos das dimensões físicas do ser? Pode senti-lo como um objeto que lhe pertence, tem um corpo, como forma e expressão da sua existência, sou o meu corpo, ou como um recipiente do qual é o conteúdo, estou no meu corpo, habito o meu corpo. É difícil para nós nos colocarmos na pele de uma criança autista e ter a intuição do que ela realmente percebe de si mesma e do mundo ao seu redor. Tenho tendência a pensar que as barreiras autistas que ele ergueu contra qualquer percepção, não só de si mesmo como um ser separado, mas de toda separabilidade, bloqueiam um caminho que o levaria à autopercepção como indivíduo e, assim, o impedem de usar os instrumentos psíquicos que lhe permitiriam, no desenvolvimento normal, sentir e viver a experiência primária de sua corporalidade. As primeiras experiências corporais. Freud afirma que no início da vida, o eu é acima de tudo um eu corporal. Isso significa que é difícil imaginar um corpo vivo sem uma percepção mesmo fugaz de si mesmo como uma entidade real. Ser o seu corpo e saber que se é esse corpo faz parte do próprio núcleo do sentimento de identidade. Sabemos hoje que as reminiscências sensoriais primárias, táteis, sinestésicas, olfativas, auditivas, têm sua origem na vida pré-natal. As antenas dos sentidos são sensíveis ao ambiente intrauterino
e os traços experienciais que derivam do que perceberam são preservados em configurações proto-mentais. Durante a vida pré-natal, a criança também é capaz de estabelecer uma espécie de proto-ligações mentais entre as diferentes percepções sensoriais e transformá-las em ações sinrítmicas. Não só os movimentos do feto são sincronizados com a rítmica da língua materna, mas o recém-nascido mostra, reproduzindo com seus movimentos, o ritmo específico da língua materna na ausência da mãe, que esses ritmos se inscreveram em sua memória corporal. Após o nascimento, as reminiscências sensoriais fugazes e fluidamente combinadas da vida pré-natal devem se entrelaçar em uma rede perceptiva e experiencial mais diferenciada, para que as transposições transmodais possam ocorrer e se fortalecer. A hifenização do nascimento não só torna possível, mas inevitável esse processo de coagulação. O corpo leve do feto é provavelmente sentido até certo ponto no tempo como um fluido flutuante, sem se distinguir claramente do ambiente fluido, embora a criança explore ativamente os elementos sólidos ao seu redor. No entanto, a partir de um certo momento, algumas semanas antes do nascimento, uma mudança está chegando. Esse é o momento em que o recipiente uterino não pode aumentar seu volume mais tarde e se aperta gradualmente em torno do corpo crescente da criança, restringindo sua liberdade de movimento, mas ao mesmo tempo estabelecendo limites e definindo os contornos de seu corpo. É provável que não seja apenas o parto, mas já este último período da vida pré-natal que prepara o bebê para se sentir como uma entidade mais compacta. É um período de concentração, o início de solidificação. Após o parto, o ambiente aquático torna-se um ambiente aéreo e a força da gravidade impõe ao corpo do recém-nascido a presença de solidificação e diferenciação posteriores. Se no início da vida pré-natal era fluido no fluido, torna-se um corpo sólido no ambiente aéreo que não contém nem sustenta. Seu corpo não é mais definido por limites externos, mas deve assumir uma forma própria, com a pele representando tanto o envelope no sentido do eu-pele, quanto o limite entre interior e exterior, entre mim e não eu. No desenvolvimento normal, isso implica inevitavelmente, desde o início da vida pré-natal, uma sensação mesmo fugaz da própria existência corporal separada. Este é um momento crucial. Se essa mudança radical não for tolerável, se o hiato, o evento de separação, for experimentada como uma laceração traumática e uma ameaça de ser precipitado para o nada, reações protetoras extremas, como o uso de uma carapaça autista, podem, em alguns casos, ocorrer. Seu objetivo é proteger a criança do perigo de uma mudança temida como catastrófica, mas ao mesmo tempo impedem que ela experimente ser um corpo nascido e separado como uma estrutura que se solidifica pouco a pouco e de se conhecer como uma entidade corporal viva, como eu. A impossibilidade de ter um corpo é a consequência da impossibilidade de ser um corpo. A criança só pode saber que tem um corpo se estiver experimentando a si própria como um estar separada. A percepção de ser um corpo que se separou da fantasia de uma unidade primordial é uma condição necessária para que se estabeleça uma relação com esse corpo, tanto com seu interior, percepções proprioceptivas, quanto seu exterior, o corpo como uma entidade que pode ser vista, ouvida, tocada, sentida por si mesmo e pelos outros. Só então se pode desenvolver ligações com outro sujeito reconhecido na sua alteridade. Finalmente, a condição indispensável para ser capaz de habitar o próprio corpo é a percepção de tridimensionalidade no sentido definido por Meltzer, ou seja, da existência de uma realidade espacial e de um eu psicofísico que habita essa realidade. Isso implica a percepção de uma relação existente entre um recipiente e um conteúdo, esse último tendo uma relação dinâmica com o recipiente, na medida em que ele pode estar dentro ou fora dele. A possibilidade de movimento de dentro para fora e de fora para dentro implica a percepção da existência de orifícios corporais, em torno dos quais, como sabemos, se concentram tanto os terrores das crianças autistas, dado que os orifícios, os buracos, evocam inevitavelmente o perigo de uma mudança de estado, do cheio ao vazio, da unidade fusional à queda sem fim. Bion descreve a dor inerente a qualquer processo de separação. O desapego só pode ser alcançado à custa de sentimentos dolorosos de solidão e de abandono experimentados.
pela herança mental animal primitiva, da qual se trata de se destacar, e pelos aspectos da personalidade que conseguem se separar do objeto examinado. Objeto que a personalidade vive como indissoluvelmente ligado à fonte de sua viabilidade. Parte do preço a pagar é um sentimento de insegurança. O dilema existencial entre as forças opostas não pode ser formulado de forma mais pungente. Bion evoca o conflito entre duas partes da personalidade. A nova parte psíquica individual, que precisa seguir em frente, mas que não pode se desenvolver até que se separe de uma parte psicofísica, como uma mentalidade grupal, a herança animal primitiva. Mas ela deve se separar dela, embora ainda não seja capaz de distinguir a parte nova da parte que procura permanecer imersa na fantasia onipotente da união de fusão. De outro ponto de vista teórico, Bleger refere-se ao mesmo processo em termos mais concretos, sensoriais e fisicamente do que Bion, quando propõe a noção de um núcleo aglutinado para descrever um estado normal de indiferenciação primária que remonta à vida fetal, quando a percepção do corpo, provavelmente, ainda não está claramente distinguida do seu ambiente. Esse estado primordial corresponde ao núcleo aglutinado do qual o eu e o não-eu são vividos como uma única substância. Deve ser superado para que o desenvolvimento mental possa começar. No entanto, acho que quando o feto começa a se mover ativamente em seu ambiente, os primeiros sentimentos fugitivos de diferenciação já podem ocorrer entre seu corpo, uma entidade com certa autonomia motora, e os corpos ao seu redor, o cordão umbilical, a placenta e as paredes uterinas, que ele não encontra apenas por acaso, mas que ele explora ativamente. Se seguirmos o modelo proposto por Bleger e permanecermos em um nível puramente descritivo, a consistência do núcleo aglutinado evoca uma substância viscosa e pegajosa que tende a se amalgamar com seu ambiente e poderia se colocar a meio caminho entre um eu sólido, estruturado e organizado, e um estado de liquidez que, imerso na indistinção, impede qualquer percepção de diferenças. Se aproximarmos a noção de Bleger do modelo proposto por Bion, poderíamos dizer que a parte da personalidade que se destaca do grupo deve se solidificar para ter sucesso, para se diferenciar de sua comitiva, de outros corpos animados e objetos inanimados. O processo de solidificação é indispensável para que o corpo se propõe para a percepção de ser um eu corporal. O corpo em estados autistas. Nos casos de autismo profundo, parece ter havido uma grande dificuldade nesses níveis primordiais da experiência psicofísica de diferenciação, até na dimensão do sentimento de consistência corporal. É como se a passagem de um estado líquido para um estado aglutinado e finalmente sólido tivesse sido bloqueada por barreiras autistas com o objetivo de exilar o terror existencial que derivaria da consciência de ser um indivíduo separado. O corpo líquido, volátil ou congelado das crianças autistas. A origem precoce e a radicalidade das medidas de proteção das crianças autistas tem como consequência que muitas vezes revelam seus estados psicofísicos dentro e através de seus corpos abandonados. Seus movimentos, suas emissões vocais, todo o seu ser tende a evocar uma sensação de liquidez. Essas crianças líquidas ou voláteis poderiam ter procurado se salvar do pânico decorrente dos perigos de separação e diferenciação que teriam acompanhado a solidificação gradual de um eu aglutinado, para fugir para estados ainda mais inconsistentes, líquidos ou mesmo gasosos. A consequência trágica dessa fuga diante do perigo de se tornar um indivíduo é que a criança encontra na liquefação ou dispersão, precisamente, as experiências de anização, contra as quais procurava se defender com barreiras autistas. Os estados autistas impedem o início de uma identificação projetiva, bem como as primeiras experiências fugazes de si mesmo como um sujeito-corpo separado. Assim, o fantasma onipotente de fusão com o objeto continua a ocupar o centro do aparelho psíquico, que permanece em um estado de indiferenciação. Em uma carta de supervisão que Frances Tustin me escreveu, ela mencionou a ideia de Rosenfield que a imagem corporal mais antiga é baseada na ideia de que os líquidos percorrem o corpo. Ela continuou dizendo: parece-me que isso se junta à minha noção do precursor da identidade projetiva, que chamei de união por transbordamento.
A identificação projetiva torna-se possível graças à sensação e experiência de elementos sólidos do corpo. Acrescentaria que, uma vez que a criança tem uma percepção de líquidos e sólidos no corpo, já foi feito algum progresso no sentido de uma percepção embrionária da função de conteúdo do corpo e de objetos que poderiam estar contidos nele. Tushing descreveu as sensações contratransferenciais provocadas por algumas dessas crianças líquidas ou voláteis. Crianças autistas costumam andar na ponta dos pés e parecem flutuar mais do que andar. Nesse estado de flutuação, sentem que podem realizar feitos notáveis, como voar, subir muito alto. Paradoxalmente, porém, são assaltadas por terrores ilusórios, fantasmas. Por exemplo, em seus estados líquidos ou gasosos, eles têm medo de explodir ou derramar através dos buracos. Os terrores de explosão, derramamento e dissolução estão ligados à ausência da percepção de um eu corporal coerente e compacto. Esse é o dilema sem solução da criança autista. A fim de escapar ao perigo de ser um corpo sólido separado, que correria o risco de ser precipitado em uma queda sem fim para a anição se fosse abandonada, ela procura dessubstanciar, assumindo uma forma líquida ou gasosa. Na infância, o corpo das crianças é muitas vezes aparentemente sem peso. Eles não só tendem a tocar o chão apenas na ponta dos pés, mas também são capazes de implantar uma agilidade acrobática que parece ignorar a lei da gravidade. Nesse estado, o perigo de aniagem não é evitado, mas assume a forma de um transbordamento ou dispersão no ar. A qualidade desses terrores nos faz pensar que a experiência de um eu suficientemente estruturado para se sentir existente tanto dentro quanto fora de um recipiente é inexistente ou extremamente frágil. Quanto mais líquido ou gasoso for o eu conteúdo, mais absoluta é a necessidade de que a barreira autista garanta um fecho hermético. Com isso em mente, o estado de congelamento emocional dessas crianças pode ser visto como a extrema tentativa de solidificação diante do perigo de ser precipitado, como uma queda de água em um abismo sem fundo. Essa imobilização reativa se estende a todos os aspectos da vida emocional e mental dessas crianças. Sua luta tenaz para defender sua carapaça e seu estado de congelamento emocional se deve a uma ameaça existencial, na medida em que o degelo faria surgir novamente as ansiedades de aniação, seja por liquefação seguida de queda catastrófica, seja por dissolução e dispersão na atmosfera. Ausência de dimensão de espaço e tempo em estados autistas. As dimensões do tempo e do espaço não são sentidas como elementos da realidade pela criança autista. Eles podem ser anulados ou fragmentados na medida em que a criança põe em prática manobras de proteção mais ou menos poderosa contra a sua percepção. No entanto, para se sentir existir, o eu corporal precisa se colocar e mover-se na realidade espaço-temporal. Novamente, a criança só pode fazer essa experiência central se tiver uma percepção mesmo fugaz de si mesma como uma entidade separada. Tushing assume que no autismo o sentimento é o de ser um ninguém, um não-corpo, que em inglês é sinônimo de não ser ninguém. Essa aniagem, adverte Tushing, é muito mais devastadora que a negação. Quando conseguem sair do autismo, as crianças nos mostram que em breves momentos de consciência desoladora se percebem como um nada, cercados de nada. O corpo ao qual a criança autista reduz sua experiência existencial aparece ao observador como um corpo sem volume, plano ou sem forma definível no espaço tridimensional. Um corpo que foge ao menor contato físico, que está em toda parte e em nenhum lugar, ou um corpo mole que se espalha sobre o corpo do outro e se entrelaça com o seu. A pele da criança parece privada de suas funções naturais, na medida em que não estabelece um limite entre o mundo exterior e um eu corporal com seus espaços internos. Pode parecer paradoxal que, ao mesmo tempo, essa não-pele seja uma pele que pode chegar ao ponto de tornar essas crianças insensíveis à dor e sem qualquer odor corporal. Estou pensando em um garotinho que, durante os primeiros anos de sua terapia, deixou apenas um leve perfume de talco para bebês na sala após a sua sessão. No dia em que percebi um cheiro novo, o dele, a carapaça autista começou a ficar mais fina. A pele dessas crianças, portanto, parece ser inexistente e impermeável, na medida em que os poros dificilmente são investidos em suas funções de entrada ou saída.
É uma pele sem função de filtro, sem pontos de troca entre o interior e o exterior. Muitas crianças autistas nunca adoecem até que seu estado de isolamento seja menos total, como se a barreira autista fosse estanque mesmo aos germes de doenças comuns. Os orifícios sensoriais, olhos e ouvidos, são frequentemente desmantelados e colocados fora de uso. O olfato é usado para produzir imutabilidade e não para reconhecer a alteridade. Essas crianças cheiram frequentemente partes do seu próprio corpo. Se farejarem outro objeto, tendem a cobri-lo com saliva, a fim de o assimilar ao seu próprio cheiro e assim transformá-lo num objeto eu. Em crianças pequenas e em casos mais graves, não apenas os poros da pele, mas todos os orifícios de entrada ou saída, seja boca, nariz, orelhas e orifícios de descarga, são investidos de atenção e dispersam seu conteúdo de forma descontrolada. A própria experiência de abertura e fechamento de esfíncteres envolveria experiências momentâneas de um interior distinto do exterior e, portanto, da existência de espaços tridimensionais delimitados e estruturados. Já vi crianças autistas bebendo e urinando ao mesmo tempo, como se o que era derramado em cima caísse diretamente de baixo, ou seja, como se não houvesse apenas um aparelho digestivo entre a entrada e a saída, mas nem mesmo um cano que os ligasse. Como consequência extrema, a boca e o orifício urinário coincidem em uma única abertura, sem sequer a ideia de uma distância entre eles. A platitude da adesão bidimensional parece então desmoronar-se mais tarde e levar ao que Meltzer descreve como a redução da experiência a um mundo unidimensional, essencialmente sem atividade mental. Se dois orifícios coincidem em um, toda a realidade espacial desmorona e resta apenas o aterrorizante buraco negro, contra a qual a criança havia erguido anteriormente suas paredes de proteção. O corpo da criança autista não deve ter nenhuma permanência unitária nem no tempo nem no espaço, sob pena de existir, de ser percebido, visto, ouvido e identificado. Ele deve estar pronto para se dissipar ou derramar a qualquer momento, ou para ser desmembrado e desmantelado conforme necessário, em paralelo com o desmantelamento da consensualidade dos sentidos, a fim de evitar qualquer risco de percepção de si mesmo como sendo inteiro e separado. Em crianças autistas, o processo normal de desenvolvimento parece ser invertido. Em vez de consensualidade espontânea, ou seja, a convergência e conexão dos sentidos que possibilita as transposições transmodais de um modo sensorial para outro e contribui para a autopercepção como entidade estruturalmente sólida e estável no espaço e no tempo. Há um desmantelamento da consensualidade que leva à dispersão, fragmentação e ausência mental. Francis Tustin sublinha a importância da evolução do momento em que a criança autista começa a prestar atenção, por exemplo, ao som da água invisível que desce dentro do cano do vaso sanitário. Essa atenção parece testemunhar uma das primeiras experiências de conteúdo em um recipiente e movimento linear no espaço tridimensional. Na esfera vocal e linguística, o corpo da criança autista não assume sua função de corpo de dissonância, tanto no nível sensorial auditivo, a aparente surdez de muitas crianças autistas, quanto no nível vocal e verbal. A criança parece não receber nem a própria voz nem a do outro. O seu corpo é plano, surdo e mudo. A voz dessas crianças muitas vezes parece não pertencer a elas e produzem sons ou fonemas de qualidade aguda e penetrante. Esses sons vocais não têm, em primeiro lugar, a função de expulsar estados psíquicos ou ansiedades primitivas, mas de saturar o vazio ou obliterar a voz do outro. As crianças que têm o uso da fala tendem a usar suas transmissões vocais para imitar pedaços de frases ouvidos aqui e ali, fora do contexto em uma modalidade ecolálica adesiva que, mais uma vez, exclui qualquer percepção de diferenças. O você com o qual a outra pessoa se dirige à criança continua sendo um você não modificado e não transformado em um eu. Se não houver experiência de separação, não há mudança de perspectiva. O dia em que uma criança que era autista se refere pela primeira vez a si mesma dizendo eu, representa um dos pontos de viragem mais significativos do processo terapêutico. A apresentação de casos clínicos de 3 crianças autistas nos permitirá compreender melhor. No primeiro caso, vemos uma criança que começa a explorar a realidade espacial tridimensional da peça de terapia,
mas apavorada diante da percepção de existir no espaço, retorna ao seu estado de liquidez. O segundo caso fala da transição de um estado mental viscoso para um estado mais sólido, que leva à descoberta de orifícios corporais, enquanto o terceiro caso nos permite observar o processo psíquico de uma criança que começa em um estado inicial de ausência de peso e gradualmente se torna consciente de existir como um corpo sólido, tridimensional no espaço real. Em cada 3 casos, a descoberta da terceira dimensão permitiu a essas crianças ter acesso a uma nova percepção de sua existência psicofísica, não apenas no espaço, mas também no tempo e na relação. Uma criança líquida, Tomaso e a descoberta do espaço e dos limites. Tomaso era um rapazinho de 4 anos que ainda não falava. Ele apresentava movimentos estereotipados e, durante o primeiro período da psicoterapia, se movia pela sala ao acaso, sem nunca parar. O único uso que ele fazia do material era carregar objetos com função autista em seu movimento perpétuo ou espetá-los pelo chão. A percepção contratransferencial do terapeuta era de uma mosca voando em zigue-zagues, em um espaço fechado, irritante e não identificável. Depois de alguns meses, houve uma mudança na qualidade dos movimentos da criança. Ele descobriu esconderijos na sala, agachou-se neles e depois reapareceu. Agora parecia haver um esboço de percepção de um espaço estruturado e, ao mesmo tempo, de um outro lugar. Tomaso também começou a explorar o interior de suas pequenas caixas, a maior das quais poderia conter a menor. Ele passou sessões inteiras, separando-as e reunindo-as. Um ano após o início da terapia, Tomaso começou a explorar diferenças e limites espaciais e descobriu a possibilidade de movimento linear. Quando seu terapeuta veio buscá-lo na sala de espera, ele a fez recuar, como se ambos tivessem que ficar atrás de uma linha de partida imaginária. Depois, a criança corria para a sala de terapia enquanto verificava se sua terapeuta o seguia. A linha de partida virtual parecia ter a função de marcar um limite entre a criança e sua mãe, talvez para protegê-la da tentação de uma união de fusão engolidora que caracterizou sua relação durante os primeiros anos de vida. Ao mesmo tempo, a linha de demarcação indicava um limiar virtual que Tomaso queria cruzar para acessar a realidade espaço-temporal de outra situação, a da sessão, para a qual a criança e seu terapeuta se deslocavam, mas cada um por si em uma velocidade diferente. A função dos limites, limiares e portas é sublinhada por Genevieve Ag e Hold. Em certos momentos, porém, a percepção ainda frágil de que Tomaso tinha de si como um ser real em um espaço real desmoronou novamente. Um dia, a criança estava deitada no chão, perto da cadeira de seu terapeuta. O seu olhar foi dirigido para um canto da sala e seguiu, de baixo para cima, a linha formada pelo encontro de 2 paredes. Então, Tomaso se moveu de 4 até a esquina e se virou deitado de costas. Seu olhar ainda seguia a linha vertical até o teto. A partir daí, ele olhou para as linhas horizontais do perímetro da sala. De repente, ele virou-se de barriga para baixo, fez alguns movimentos masturbatórios e depois levantou-se. Ele ficou de pé, parado, com o olhar perdido no vazio, enquanto uma mancha começou a molhar as calças, sua urina escorrendo pelo chão e gradualmente formou uma poça em seus pés. Era como se Tomaso tivesse feito pela primeira vez a autoexperiência existente num espaço tridimensional, quando observou e viu as delimitações da sala. Houve um episódio, algumas sessões antes, que estava relacionado com essa descoberta. Ele tinha notado pela primeira vez o reflexo do seu rosto no painel de vidro que cobria a mesa. Mal se viu, cuspiu no painel e tornou a sua imagem indistinta ao espalhar a saliva. O que ele provavelmente não aguentava era ver seu rosto, a prova de que ele existia, e vê-lo lá à distância, a prova ilusória da fantasia de fusão. Tendo em vista as considerações acima, ele pode ter tido, por um momento, a consciência de ser aquele rosto, de ter um rosto e, ao mesmo tempo, ver esse rosto de fora. A criança observada por Freud, que ainda não tinha 2 anos, tinha usado o reflexo de sua imagem no espelho para brincar com o desaparecimento e o reaparecimento. Seu jogo simbólico o ajudou a tolerar a angústia de separação de sua mãe e a alimentar a esperança de seu retorno. Tomaso ainda estava atolo com a simples constatação de que existia.
Na sessão citada, Tommaso foi capaz de tolerar o impacto de sua experiência visual da sala enquanto estava perto de seu terapeuta, mas quando se atreveu a se mover de forma autônoma e se expor sozinho à realidade de um espaço-volume que o cercava, e talvez a percepção do esboço de um corpo próprio, seu frágil recipiente psíquico entrou em colapso novamente. O colapso interno, a sensação de dispersão e liquefação, manifestou-se dentro e através do corpo, com a bexiga a esvaziar-se e a urina a escorrer. Com o corpo congelado, a criança ficou de pé, imóvel e fora de qualquer possibilidade de contato, enquanto seu outro corpo estava liquefeito com a urina. A contenção e o conteúdo foram novamente anulados. No entanto, essa sessão marcou um ponto de viragem na terapia de Tommaso. A partir desse dia, a exploração do espaço e dos seus limites tornou-se a principal atividade da criança. Ela passou um longo período de tempo medindo a sala e em todas as direções usando um pedaço de fio. Com seu comprimento concreto e limitado, o fio poderia representar uma espécie de garantia contra a angústia de dissolução em um espaço infinito que o havia invadido na sessão citada. Em seu estado mental inicial, de fusão confundiosa com a mãe, Tommaso se protegeu onipotente contra qualquer percepção de separação por meio do movimento incessante e sem propósito de seu corpo no espaço. Seu movimento então parecia ter uma função de fazê-lo se sentir mais compacto e talvez vivo em um certo nível, e protegê-lo das ansiedades mais aterrorizantes da aniação. A transição para a exploração da descontinuidade da presença, a sua e a do terapeuta, com a descoberta dos esconderijos, bem como a atividade de separar e reunir as pequenas caixas, tinha tornado possível novas experiências de um eu corporal momentaneamente separado, existente no espaço exterior. O movimento linear da corrida de Tommaso da sala de espera para a sala de terapia também estava relacionado ao esboço de uma capacidade emergente de se separar de sua mãe. No nível mental, o significado da exploração da realidade espacial da peça de terapia infantil foi confirmado alguns meses depois, quando Tommaso começou a falar, a formar as primeiras palavras no espaço interior do teatro da boca. Ele se tornou capaz de dar-lhes uma forma articulada, permitindo que saísse do espaço oral, que não se perdesse no nada, desde que tivessem consistência suficiente para se juntarem ao terapeuta que estava ouvindo. Uma criança viscosa, Cláudio e a descoberta da solidez e dos orifícios corporais. Cláudio tinha 5 anos de idade no início de sua psicoterapia. Ele foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade e frequentou um programa de reabilitação para crianças autistas por 3 anos. Era um garotinho pequeno com um olhar fugitivo. A expressão em seu rosto era desarmônica. Ele apertou uma pequena tartaruga dura na mão durante a primeira sessão e ficou parado em um canto. Sua maneira mais comum de se isolar era se enrolar no sofá em uma posição que evocava na mente do terapeuta a imagem de um pequeno caracol se retirando em sua concha, uma pequena besta viscosa refugiada em sua concha. Cláudia emitia sons vocais repetitivos, cuja qualidade alarmava o terapeuta. Não eram vocalizações sem sentido. Ele sabia falar e às vezes não era ecolálico. Por vezes, ele pediu comoventemente ajuda. Desde a sua infância, ele tinha partilhado a cama da sua mãe e dormia colado ao seu corpo. Ele havia alcançado o controle esfincteriano aos 4 anos e meio de idade. Mas no início da psicoterapia, ainda usava fralda à noite. Alguns meses depois, ele era continente. A partir daí, ele se acostumou a enfiar as mãos nas calças, uma na frente e outra nas costas. Ele permaneceu nessa posição por muito tempo. O terapeuta não tinha a sensação de que seu gesto tivesse um significado masturbatório, mas sim que estava ligado a uma percepção mais clara da sua realidade corporal, em particular da existência de orifícios de evacuação. Suas mãos pareciam ser usadas como tampões que deveriam conter a angústia de transbordamento, derramamento e liquefação. Cláudio começou a se interessar por todos os tipos de buracos, do buraco da fechadura ao buraco do lavatório, que nunca tinha notado antes. No final de uma sessão, sua emoção diante da separação era intensa e ele molhava um pouco as calças, mas ele consegue se conter até o banheiro. Ao contrário de Tommaso, que literalmente se liquefez em e com sua urina, Cláudio percebeu, após a primeira tentação de transbordar, que ele poderia controlar seu esfíncter, ao mesmo tempo a emoção de separação que havia arriscado inundá-lo.
Ele poderia optar por intervir, interromper o fluxo e permanecer um recipiente sólido de seu líquido corporal. Havia um eu corporal e uma psique que tinham conhecimento de uma porta esfingelar, que percebia a diferença entre fora e dentro e podia escolher entre duas opções, abrir ou fechar. Meltzer afirma que com a descoberta dos orifícios do corpo, toda a representação do mundo passa por um novo grau de complexidade.